Quem já ouviu falar de Jó? Diga amém. Amém. Acho que todo mundo, né? É difícil alguém que não tenha ouvido falar de Jó. Alguém que frequenta a igreja já ouviu falar, já deve ter ouvido alguém dizer: olha, que Deus me dê paciência de Jó, que Deus me dê não sei o que de Jó, né? Tá bom. Jó 42, glória a Deus. Jó 42, versículo 1 a seguir. Estou ansioso para pregar essa palavra, queridos. Muita gente me perguntou essa palavra. Até achei que ia ter mais gente no culto hoje. Tanta gente falou: quero ouvir. Acho que vai vir à noite, né? Ele está indo se preparando para almoçar com a família. Assim espero, né? Vamos lá, Jó 42, versículo 1. Olha que coisa linda, hein? Vou até ler aqui hoje. Vamos lá, versículo 1. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis, e que eu não entendia. 4. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. 5. Com ouvidos meus ouvidos ouvi, mas agora te vê os meus olhos. Para terminar, 6. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Vamos fechar os olhos. Curva a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, fale conosco nesta manhã, Senhor. Esta é a hora da Tua palavra ser ministrada. Eu te peço, Senhor, nos dê entendimento, nos dê a revelação da Tua palavra, para que através dessa mensagem de hoje, Teu Espírito Santo fale com todos nós. Nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Você consegue aplaudir Jesus bem forte? Glória a Deus. E a pergunta que eu começo a pregação é a pergunta que muitas pessoas estão se fazendo: por que essa tragédia aconteceu no Rio Grande do Sul? Essa pergunta, ela tem inquietado, tem incomodado muitas pessoas. Pessoas que são cristãs. Nosso país é um país, grande parte da população cristã. Quando eu digo cristão, estou dizendo católicos, evangélicos, né? E as pessoas se perguntam: por que aconteceu isso? Por que Deus permitiu isso acontecer? E são tantos porquê que as pessoas fazem, são possibilidades que as pessoas vão criando, vão ouvindo e vão formando um conceito. E é normal as pessoas se questionarem, desde a antiguidade. O livro de Jó, para quem nunca estudou esse livro, para quem nunca teve a oportunidade de ler os 42 capítulos do livro de Jó e fazer alguns questionamentos, o livro de Jó é um livro de perguntas. É um livro que ele não tem uma resposta pronta, mas é um livro que nos faz pensar. Então quem lê Jó com seriedade, quem estudar Jó com seriedade, vai conseguir compreender muitas coisas acerca de Deus, daquilo que Deus faz, daquilo que Deus não faz, e daquilo que Deus permite acontecer na nossa vida. Então o livro de Jó, e eu estou pregando já, falando da situação do Rio Grande do Sul, daquilo que aconteceu, mas eu vou pregar dentro do livro de Jó essa resposta, possível resposta. O livro de Jó começa no capítulo 1 e 2, o próprio Deus falando acerca de Jó.
O próprio Deus dizendo que Jó, ele era um homem íntegro, ele era um homem fiel a Deus, ele era um homem que temia ao Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Um homem que fazia o bem, que fazia o certo. A Bíblia, quando fala de Jó, fala bem de Jó. O próprio Deus dá testemunho de Jó. Até que um dia, diz a Bíblia, que Deus, ele estava juntamente com seus filhos, e nós temos a interpretação, a possível interpretação, que aqui a Bíblia fala dos anjos. Ele estava num local celestial, e Satanás e o diabo foi até a presença de Deus, e Deus fala com o diabo. Para aqueles que acreditam que o diabo está preso, ou para aqueles que acreditam que o diabo não existe, que existem pessoas. Ontem uma pessoa me perguntou: pastor, o diabo existe? Eu falei: existe. Ele perguntou assim para mim: e o inferno existe? O inferno existe. Existe. E algumas pessoas acham que o diabo está preso. Ele não está preso, ele está solto. Quem entendeu, diga amém. Está solto. E esse diabo se apresenta até Deus, e Deus pergunta: de onde você vem? Você está preso? Não, vem de rodear a terra. Ou seja, o diabo não está preso, ele está solto. Quem está entendendo, diga amém. De onde que você vem? Eu vim de rodear a terra. Daí o próprio Deus fala: você observou o meu servo Jó? Homem fiel, íntegro, homem que se desvia do mal. Jó era um homem que era temente a Deus. Se Jó vivesse nos dias de hoje, nós diríamos que Jó era um crente verdadeiro. Ele era um verdadeiro cristão. E se fosse nos dias de hoje? Quem entendeu, diga amém. Homem honesto, fiel, homem bom, homem que andava na presença de Deus. E o diabo diz o que para Deus? Mas como que ele não vai ser assim? O Senhor cercou ele de bens, o Senhor blindou Jó, nada de mal acontece com Jó, vencedor, próspero, homem que dá certo em tudo que faz, homem rico. A Bíblia fala que Jó era um dos homens mais ricos do mundo, era mais rico do Oriente. Como que ele não vai ser fiel a ti, Senhor? Olha a vida abençoada que ele tem. E Deus, o diabo fala assim: toca, permite ele perder, e você vai ver que ele vai te negar. E a primeira coisa que aconteceu, o diabo tocou nos bens de Jó. Deus permitiu? Sim ou não, queridos? Sim, Deus permitiu. Tocou nos bens, Jó perdeu os seus bens. Riquíssimo, perdeu as fazendas, perdeu as suas casas, perdeu tudo que tinha. Perdeu seus filhos. Jó tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Os 10 filhos de Jó morreram no mesmo dia. Quem está entendendo, diga amém. O telhado caiu sobre todos eles. Jó permaneceu fiel a Deus. Capítulo 1. Capítulo 2, o diabo voltou lá. Toca na saúde dele. Toca, permite tocar na saúde de Jó. E ele vai te negar, porque ele não negou quando ele perdeu tudo. O que Deus fez? Toca, só não lhe tira a vida. E ele fica com uma enfermidade que a Bíblia fala que era do alto da cabeça até a sola, até a planta dos pés. Ele se coçava com caco de telha. Eram chagas, era uma doença terrível. E Jó permanece fiel a Deus. Ele perdeu tudo. A sua mulher disse: amaldiçoa o seu Deus e morre. E ele permaneceu. Você fala como uma louca. E ele permaneceu fiel a Deus. Capítulo 1 e 2 de Jó fala isso. Do capítulo 3 em diante, nós temos Jó com seus amigos. E os amigos de Jó começam a questionar a Jó. E aí que começa a história. Porque os amigos de Jó, ele faz Bildade e Zofar,
e lá na frente aparece um quarto amigo chamado Eliú. Esses amigos começam a dizer: Jó, a mentalidade deles: Jó, você está em pecado. Você está em pecado, porque olha a tragédia que está acontecendo na tua vida. Tragédia relacionada a pecado. Quem está entendendo, diga amém. Porque as pessoas chegam para mim e perguntam: pastor, essa tragédia aconteceu por quê? Eles estão em pecado? Essa tragédia é um castigo de Deus, porque lá no Rio Grande do Sul eles estão em pecado? Porque no caso de Jó, os amigos disseram: você está passando por isso porque você está em pecado. Existe um texto em João, capítulo de número 9, que vai dizer o seguinte: tinha um cego de nascença, pegaram o cego e levaram até Jesus. E os discípulos perguntaram: Senhor, por que ele é cego? Por que ele nasceu cego? E eles deram duas opções para Jesus responder. Qual foi a primeira? Ele é cego porque ele pecou, ou seja, ele é cego porque ele cometeu pecado, ou ele é cego por causa do pecado dos seus pais. Seus pais pecaram. Jesus falou assim: não, nem uma coisa nem outra. Ele é assim para que na vida dele seja manifestada a glória de Deus. Aleluia. João capítulo 9, vem cá. E aquele homem cego de nascença começou a enxergar para a glória de Deus. Aleluia. Pode aplaudir Jesus, sim, pode? Glória a Deus. Por que Jó passa por tudo isso, pastor? Estava em pecado? Sabe o que o livro de Jó vai mostrar? Que não. O livro de Jó vai mostrar que não era pecado. O livro de Jó vai mostrar que era uma permissão de Deus, que Deus estava provando. Existem duas palavras que as pessoas confundem, que é a palavra provação e a palavra tentação. Repita comigo: provação e tentação. Provação, a nossa fé é provada. Já tem até um louvor antigo que diz isso, né? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Fé é provada. Deus prova os seus filhos, porque através das nossas provações, através do seu testemunho, você cresce espiritualmente. Você cresce na presença de Deus. Leia Jó, está lá. Jó falou aqui nesses textos que eu li aqui, nesses versículos que eu li aqui: te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, agora eu ando contigo, Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Deus prova, Deus não tenta. Tentação, provação é para aumentar a tua fé, tentação é para te fazer cair. Quem que tenta? Diabo. Mateus capítulo de número 4, versículo 1. Jesus foi levado ao Espírito para o deserto para ser tentado por quem? Pelo diabo, pelo Satanás. Então Jó, ele passa por esse processo com permissão de Deus. Quando acontece essa tragédia, como nós estamos vendo, como nós estamos acompanhando na televisão, nas redes sociais, as pessoas perguntam: pastor, por que isso aconteceu? Qual é a resposta que a Bíblia pode nos dar? Eu tenho algumas respostas. Primeiro, algumas pessoas, quando vêem essa tragédia, a primeira coisa que muitos falam: isso é um castigo de Deus. Castigo? É. Rio Grande do Sul é um dos estados mais difíceis de se implantar uma igreja. Sabia disso? Existem pelo menos 87 municípios no Rio Grande do Sul que não tem uma igreja evangélica implantada. Não tem um pastor na cidade. 87 municípios que não tem uma igreja. Existem estudos que dizem que lá no Rio Grande do Sul é um estado onde existem muitos lugares de reunião do espiritismo, muito centro espírita. Muitos
lugares de religião, de culto africano, de matriz africana. Então algumas pessoas, quando dizem, pastor, será que é um castigo de Deus? O que eles aderem? A ideia de que a idolatria daquele povo, o culto que eles fazem a A, ou B ou C, trouxe para eles essa maldição, que eles não são cristãos. É isso que muitos dizem. Então quem diz dessa forma está dizendo o quê? Isso aconteceu porque é Deus castigando a população do Rio Grande do Sul. Quem está entendendo, diga amém. A segunda possibilidade que as pessoas geralmente falam é culpar o diabo. Isso é coisa do diabo. Essa tragédia natural aí, essas águas que destruíram, que colocou a cidade debaixo da água, e mais não sei o que, o estado debaixo da água, foi o diabo que fez. Então uns acreditam que é castigo de Deus, outros acreditam que é o diabo que fez tudo isso. E o complicado de você falar que é o diabo que fez tudo isso, porque você está dando um atributo ao diabo que ele não tem. O diabo não é um agente que ele age por si e faz o que ele quer. Porque sinceramente, se o diabo pudesse, ele matava eu e matava você agora. Quem está entendendo, diga amém. Derrubava o prédio dessa igreja na minha cabeça e na tua cabeça. Se o diabo pudesse, ele destruiria todos os homens de Deus e as mulheres de Deus que existem na face da terra. Então o diabo não é um agente livre. Ele não faz o que ele quer. Ele não faz o que ele quer. E a grande prova disso é o próprio livro de Jó. E a terceira possibilidade que muitas pessoas colocam é: pastor, o que está acontecendo é causa humana. É um homem que poluiu o rio, é um homem que aumentou o buraco na camada de ozônio, é um homem que está destruindo o ecossistema, é um homem que está destruindo a natureza, cortando as árvores e fazendo isso, fazendo aquilo outro. Já percebeu o tanto de prédio que está levantando aqui na região, queridos? Já percebeu? E derruba a casa, derruba a árvore, derruba não sei o que, e aumenta o esgoto, e aumenta a água no esgoto, e aumenta... Já percebeu? Então a terceira resposta é isso. Será que não é o homem causador de toda essa tragédia? O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz acerca disso? Muitas pessoas entendem como um castigo de Deus o que está acontecendo. Eu particularmente não creio que seja um castigo de Deus. Eu particularmente não creio que a idolatria do homem faz com que Deus manifeste o seu juízo. Daí quando eu digo isso, tem pessoas que falam assim: mas peraí, pastor, Deus não é justo? Deus não é justo, Deus é amor, mas Ele é justiça. Quem crê que Deus é amor, mas também é justiça, diga amém. Eu também creio, porque Deus está na Bíblia acerca de Deus. É claro que Deus é amor, mas é claro que Deus é justo, é justiça. Deus ama, mas Deus vai causar um juízo? Vai. A Bíblia fala sobre o juízo de Deus. Mas quando a Bíblia fala sobre o juízo de Deus, ela não fala de um juízo agora. Mas ele pode acontecer? Pode, porque Deus é soberano. Ele faz o que Ele quiser. Mas quando a Bíblia fala que Ele vai julgar e vai castigar, a Bíblia coloca isso conjugado no futuro. Vai existir um juízo, e naquele dia Ele vai separar as ovelhas dos bodes, o joio do trigo. Quem está entendendo, diga amém. Mas é no juízo. Eu faço a pergunta: Deus vai julgar então duas vezes? Agora e depois? E vai ser o juízo eterno. Por isso que quando alguém fala para mim: pastor, é juízo? Eu respondo: não é, ainda não, mas o juízo ele vai acontecer, não tenha dúvida nenhuma disso. A Bíblia fala sobre juízo, a Bíblia fala sobre inferno, inclusive, que vai ser um dia inaugurado, mas esse juízo não é hoje. É sinal da volta de Jesus? Sim,
O que está acontecendo é sinal da volta de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Pastor, se eu assistir hoje o jornal e ver aquilo, tudo lá que está acontecendo, eu posso entender que é sinal que Jesus está voltando? Sim, pode, com toda certeza. Biblicamente, pode isso, sim, pode. Mas não é o juízo de Deus. Não é o castigo de Deus sobre a humanidade. Até porque se fosse assim, domingo passado Deus tinha que ter enviado o castigo lá no Rio de Janeiro. Porque se fosse assim, Deus teria que enviar esse castigo lá em Copacabana. Semana passada Deus errou o estado. Porque lá estava acontecendo orgia, lá estava acontecendo pornografia, lá estava acontecendo sexo explícito, lá estava acontecendo um monte de coisa que não deve acontecer, lá estava ensinando crianças o erro, o pecado, coisa que é abominável aos olhos de Deus. Então, se fosse assim, Deus tinha que enviar lá o juízo. Se fosse assim, Deus poderia lá no Rio Grande do Sul enviar esse juízo? Poderia, mas Ele teria que separar aqueles que são justos, porque justos morreram nessa enchente. Quem está entendendo, diga amém. Casa de crente foi destruída nessa enchente. Servos de Deus perderam as suas casas, perderam os seus filhos, perderam os seus bens nessa enchente. Então Deus foi injusto, porque Deus pesou a mão em pessoas que eram inocentes, que não tinham feito nada. Foi igual na época da Covid. Eu vi vários pastores dizendo: isso é castigo, tá vendo? Tá vendo? Daí começou a morrer um monte de pastor. Daí começou a morrer gente da família deles. Daí começou a morrer servos de Deus, fiéis a Deus. Daí começaram a mudar o discurso, dizendo: Deus sabe de todas as coisas. Quem está entendendo, diga amém. Então, se é juízo, por que crianças inocentes, bebês, morreram naquelas águas sujas? Se é Deus pesando a mão, por que servos de Deus perderam os seus bens? Quem está entendendo, diga amém. Esse é o dilema. Esse é o problema de eu colocar tudo numa mesma fatura. Esse é o problema. Então, na minha opinião, não é juízo de Deus. Esse juízo vai acontecer, mas não é hoje. Esse juízo está prometido, mas ele está prometido lá na frente. 2, não é o diabo. Por que não é o diabo? Porque o diabo não é um agente livre. Porque se ele pudesse, ele derrubaria esta igreja e mataria eu e você. Então, na minha opinião, o que é mais razoável é nós entendermos que tudo isso que está acontecendo é por razão humana. Um homem não está cuidando direito da sua casa comum. Um homem não está cuidando direito da natureza. Se você não cuidar da tua casa, o telhado da tua casa cai. Se você não cuidar do teu carro vai se autodestruir. Se você não cuidar do seu corpo, você vai morrer. E não é castigo de Deus, não é juízo. É você que não come, não se alimenta direito. É você que não faz o certo. Não é culpa divina, é culpa nossa. Posso ouvir um amém, queridos? É isso que nós podemos entender, sim. Mas existe uma quarta coisa aqui que eu acho importante e que eu acho interessante de nós falarmos. Quem está me ouvindo, diga amém. É interessante, por que é interessante? Porque nós olhamos para a história de Jó, e Jó perguntou a Deus por quê. Sabe quantas vezes? 16 vezes. Jó perguntou: Deus, por quê? E é muito comum, quando você vai num lugar, como eu já fui, em hospital que trata pessoas com câncer, eu já fui. Eu fui num hospital oncológico de criança, e você vê aquelas criancinhas lá fazendo tratamento, perdeu o cabelo, sem sobrancelha, está lá tratando. Eu já fui lá. E você olha e fala assim: Deus, por que, Senhor? Você liga a televisão e você vê aquela tragédia. Você fala: Deus,
Você liga a televisão e vê a guerra de Israel contra os palestinos, ou da Rússia com a Ucrânia, e você fala: Deus, por quê? Por que tudo isso, Senhor? Jó perguntou 16 vezes para Deus por quê. E sabe o que Deus respondeu para Jó? Deus ficou em silêncio. Diga para quem está ao seu lado: às vezes Deus fica em silêncio. Silêncio. Deus não respondeu Jó. Deus, por quê? Perdi os meus filhos. Senhor, por que eu perdi os meus bens? Eu sou dizimista. Jó, sou fiel, por que eu perdi? E Deus não respondeu. Existem pessoas que perderam tudo lá no sul, e elas estão perguntando: Deus, por que eu perdi tudo? Eu nunca fiz mal para ninguém. Deus ficou em silêncio. Então, se você ler Jó do capítulo 3 até o capítulo lá na frente, até o 37 pelo menos, ou 38, Deus não fala com Jó. Jó pergunta e Deus fica em silêncio, até que lá na frente Deus quebra o silêncio. E ao invés de Deus dizer para Jó: Jó, eu permiti isso acontecer por causa disso, por causa disso, por causa disso, sabe o que Deus faz? Deus faz um jogo de retórica com Jó. Ao invés de responder, Deus faz novas perguntas para Jó. Jó, onde você estava quando eu criei os céus e a terra? Sei lá, não sei. Onde você estava, Jó, quando eu falei para o mar: até aqui, e daqui você volta, delimite nos mares? Onde você estava? Não sei. Onde você estava quando eu criei essas estrelas do céu e chamo elas cada uma pelo nome? Quando eu criei as constelações Ursa, Orion, onde você estava? Não sei, Senhor. Onde você estava quando eu criei tal coisa, os animais, os seres? Não sei. Daí Jó para de questionar a Deus. E essa fase é maravilhosa. Quando você para de questionar a Deus, você começa a dizer: Senhor, me ajude a viver a tua vontade. Não sei porque Deus permitiu, não sei porque Deus tirou isso de mim, não sei porque Deus fechou essa porta na minha vida, mas me ajuda a passar por esta prova, Senhor. É quando você fala, queridos, o que Paulo disse aos Filipenses. Eu li para vocês hoje: posso todas as coisas porque o Senhor me fortalece. Me fortaleça, Senhor, para eu passar por todas as coisas que eu tenho que passar. Quem está entendendo, diga amém. Então Jó, lá na frente, ele não questiona, ele para de questionar, ele não tem a resposta. Então o que ele faz? Ele vai falar o que nós acabamos de ler aqui. Respondendo Jó ao Senhor. Pode voltar lá, volta, 2, versículo 2. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Repita comigo: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Sabe o que Jó entendeu? Senhor, o Senhor pode fazer todas as coisas. O Senhor pode levantar, o Senhor pode abater, o Senhor pode restaurar, o Senhor pode destruir, o Senhor pode curar, o Senhor pode matar, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. Nenhum dos teus propósitos, eles podem ser impedidos. Sabe o que eu entendo? Que na vida de Jó existia um propósito da parte de Deus. Pastor, lá no Rio Grande do Sul, existe propósito de Deus? Existe propósito de Deus. Deus está fazendo uma obra, Deus está fazendo algo que hoje eu não entendo, mas talvez lá na frente nós vamos entender. Eu estou pregando para pessoas que não estão entendendo o que está acontecendo em sua vida, mas eu te digo, existe um propósito de Deus. Tudo que acontece, existe um propósito de Deus. Acalma o teu coração. O Deus que você serve, Ele não perdeu o controle, Ele permanece no controle de todas as coisas. Será que você consegue aplaudir e exaltar ao nome do Senhor essa manhã? Aleluia! Amém, queridos? Existe um propósito de Deus,
E esse propósito não pode ser impedido. Em tudo isso, pastor, tem propósito de Deus? Resposta: sim. Eu entendo o propósito de Deus? Não. Mas existe um propósito de Deus. Pessoas vêm na nossa vida, pessoas vão, tem um propósito de Deus. Pessoas ficaram com Covid, morreram, outras não. Existe um propósito de Deus em todas as situações. Quem entendeu, diga amém. Amém. A porta abriu para você? A porta fechou para você? Se fechou ou se abriu, é porque existe um propósito de Deus. Pessoas morreram, Rio Grande do Sul, perderam tudo, outras não perderam tudo, outras não morreram, porque existe um propósito de Deus. A resposta que eu dou, por que, pastor, existe, por que Deus permitiu essa tragédia no Rio Grande do Sul? Porque Deus é soberano e porque Deus tem propósito em todas as coisas. Pessoas vão se converter por causa dessa tragédia, sim ou não, queridos? Sim, sem dúvida nenhuma. Pessoas terão as suas vidas restauradas depois dessa tragédia, sim. Igrejas serão abertas depois dessa tragédia, sim. Deus vai curar pessoas nessa tragédia, sim. Deus tem propósito, e a Bíblia vai falar, Paulo escrevendo aos Romanos, que tudo que Deus faz coopera para o nosso bem. Ainda que você não entenda hoje, fica tranquilo, Deus tem um propósito bom na tua vida, que lá na frente você vai compreender. Quantos podem glorificar e aplaudir Jesus nessa manhã? Aleluia! Glória a Deus. Jesus está voltando? Sim, está voltando. É sinal? Sim, é sinal. Mas nunca diga, é Deus castigando aquele povo. Não, queridos. Tem pastores falando isso, tem vídeos circulando na rede social dizendo isso. Não. Deus permitiu. O homem tem responsabilidade. O homem é livre, por isso que ele tem responsabilidade nisso. E em tudo isso existe um propósito de Deus. Porque amanhã, se acontecer uma tragédia na tua vida, eu não vou olhar para você e vou falar: é um castigo, hein? Por isso que o teu carro quebrou, por isso que a tua casa caiu, por isso que a pessoa morreu. É castigo. Não. Eu vou dizer: Deus tem um propósito. Aquieta o teu coração. Glória a Deus. Daí a gente lê, e aí eu poderia continuar lendo. Sabe o que a Bíblia diz? Vamos ler, vamos lá, Agatha, coloca para mim versículo 7. Diz assim, ó: sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não falaste de mim o que era reto como o meu servo Jó. 8. Tomai, pois, pode pular para o 9. Então foram Elifaz o temanita, Bildade, Zuíta, Zofar o Naamatita, e fizeram como o Senhor lhe dissera. E o Senhor aceitou a face de Jó. Olha o 10 agora. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando ele orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro, mais alto, em dobro, a tudo quanto Jó antes possuía. Eu quero hoje profetizar, levanta a tua mão, que haverá restauração na tua vida. Eu não sei o que você perdeu, o que tem te feito chorar, mas haverá restauração, haverá cura, haverá restituição sobre a tua vida. Receba esta palavra em nome de Jesus. Eu profetizo que aqueles do Rio Grande do Sul viverão também restauração, viverão cura, restauração sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém. Você consegue aplaudir Jesus bem forte? Aleluia.